Nesse vídeo vou mostrar como a gente faz esse modelo que está aqui na tela. Ele pode parecer bem complicado porque a gente tem mudanças de shape e ele continua sendo uma peça só. Ele tem bastante curva, tem umas partes retas aqui. Se nós colocarmos no Matchcap, dá para ver como ela é. Parece complicado, mas não é. Ela faz parte desse objeto aqui. Aqui eu tenho algumas visões diferentes. E, bom, vou mostrar como que eu faria isso daqui. Já estou no Blender com a imagem de referência. Como eu só estou interessado nessa parte, eu vou colocar ela mais para baixo aqui, só para ficar alinhado com o centro do mundo. Porque os objetos eles vão nascer aqui quando eu usar o Shift A e escolher alguma coisa. Então, para começar por aqui, eu vou usar o Shift A e eu tenho já alguns primitivos que podem fazer praticamente o trabalho que eu preciso ali. Eu vou usar a UV Sphere, que é esse asset aqui. Ela é basicamente aquela parte. Se eu cortar isso no meio, por exemplo, venho aqui no modo de edição, corto aqui metade. Ou seja, eu seleciono metade e excluo. Tenho aquela parte praticamente. E aí é só questão de ajustar o tamanho. E aí fica bem mais simples de seguir. Mas eu não vou com as configurações padrão. Por quê? Olha o tanto de loops que eu tenho aqui para conectar. Para fazer isso à mão é bastante trabalhoso. Então eu vou seguir essa abordagem, mas eu não vou com uma esfera tão cheia de vértices. Vou criar de novo a UV Sphere. E aqui em segmentos, eu vou colocar 8 por 8. Ela vai ficar bem low poly assim mesmo. Não tem problema porque a gente vai usar o fluxo de subdivisão. Então a gente começa com low poly e ele subdivide. E olha só, tenho bem menos loops agora. Vou selecionar metade, tecla X e excluo. Isso aqui eu vou encolher no modo de objeto, porque aí ele já encolhe com base no ponto de origem. Encolho até aqui, rotaciono também. E agora movo no X. Talvez dê para encolher um pouco mais. Ok, acho que esse tamanho tá bom. Só que eu vou alinhar minha referência com o modelo. Jogar ela um pouco mais para baixo. Eu não vou jogar o modelo para cima porque eu quero que essa linha aqui fique bem no meio do mundo. E aí eu consigo usar algumas opções de modificador aqui, já que a posição dela está exatamente no centro. Se eu quiser usar um espelho, alguma coisa assim, já está na posição correta. O X está alinhado com o X, o Y também está alinhado com o Y. Agora vem essa parte. Então eu posso fazer um extrude e eu posso levar isso até aqui mais ou menos, batendo com o início dessa linha aqui. Vou encolher. E agora essa transição, vou adicionar um loop no meio e escalar. Poderia ter feito loop antes também, dá no mesmo. Então essa curva entra um pouco, do jeito que está aqui. E para a gente ver o tamanho certinho, a gente pode já colocar o subdivisor. E ele vai dar uma encolhida no asset, o que é normal. Essa parte aqui a gente quer mais marcada. Então para ela eu vou usar o Shift E para que ele adicione o Crease. Também se você usar a tecla N para vir nesse painel, você pode colocar por aqui esse Crease. Ele vai deixar mais marcada essa região na subdivisão. A gente pode até aumentar o valor, tirar do modo de transparência. Então ele ficou assim. Mas isso é só para a gente ver se o tamanho estava legal. Eu vou excluir isso aqui, ou melhor, vou desabilitar. E vamos seguir para essa parte, a continuação. Vou selecionar esse loop de novo. E aqui eu vou de novo expandir isso até chegar nessa parte. Ou seja, metade do asset. Só que eu já vou também colocar essas pontas alinhadas com essa linha do asset. Posso clicar G duas vezes e aí mover travado no Edge, na aresta. Só que olha só, lembra que esse asset ele é 3D. A gente está vendo só na 2D aqui, mas ele tem a outra parte também. Então eu preciso mover esses dois vértices.
precisaria selecionar os dois aqui e mover. Só que isso dá um trabalho e às vezes a gente pode acabar esquecendo de mover esses vértices. Então eu vou fazer o seguinte, vou usar o espelho, que é o Mirror Modifier. Coloco ele aqui e ele vai espelhar no Y para mim. Vou marcar o X e marcar apenas o Y. Também é importante que ele fique sempre na primeira posição. Ele está espelhando agora, mas os vértices estão aqui ainda. Então eu preciso selecionar todos e excluir. Ficou alguns aqui embaixo. Excluí e agora tem apenas o espelho. Mas sem o espelho dá para ver que eu tenho apenas metade do mesh. E aí fica mais fácil de ficar modelando só de um lado. Então vamos voltar àquele planejamento. Vou selecionar os dois aqui para ir mais rápido e usar dessa vez a tecla S, que aí eles vão escalar juntos. E aí eu deixo aqui mais próximo dessa linha. Agora eu vou selecionar tudo. Tecla E para fazer um extrude. Vou clicar no X para ele travar esse movimento no X. Trazer até aqui na metade do asset. E agora eu faço um scale no Z. Vou passar um pouco da linha porque ele vai diminuir por conta da subdivisão. No modo de transparência eu vou também aproveitar para adicionar um loop aqui nessa parte e fazer um scale. Só para deixar mais arredondado. Agora eu preciso pegar esses dois vértices aqui e movê-los para baixo, para que eles se alinhem com essa parte do mesh. Mas eu tenho que fazer em cima também. Vou selecionar os dois, Scale com a tecla S e vou travar no Z. Aqui eu também vou adicionar mais um e mover esses vértices também. Bom, eu poderia apagar metade desse asset, essa parte aqui de cima, e trabalhar com 1/4 do asset. E aí eu peço para ele fazer o espelho no outro eixo também. É uma opção. Vou até ligar o clipping para ele juntar as partes. E agora quando ele faz a subdivisão ele já faz com as partes unidas. Fiz então essa parte aqui. E a gente pode marcar esses edges com o crease também. Para eles ficarem mais marcados. E aí quando eu subdividir vai ficar mais marcado. Ele pode ficar melhor se a gente usar um bevel depois. Vou só usar o Shade Smooth para ver como ficou. Então veja que mesmo assim ele não fica bem marcado. O bevel ele vai deixar mais marcado pra gente. A não ser que a gente aumente muito o level de subdivisão, aí daria certo. Mas eu vou trabalhar com um level menor. Desligar novamente. Shade Smooth, ele vai ser importante para esse asset, porque ele é um asset subdividido. A gente pode manter o flat para que fique mais fácil a modelagem, já que dá para ver o limite de cada edge. E aí no final a gente muda para Shade Smooth. Certo, agora falta fazer metade de tudo aqui. Então eu preciso, de certa forma, repetir essa metade aqui nessa metade, porque até chegar nessa região, essa parte toda é igual a essa. Só vai mudar daqui para frente. Então eu posso fazer o modelo a olho, ou eu posso usar alguma ferramenta do Blender. Lembra que sempre tem uma ferramenta que vai te ajudar em alguma coisa aqui. E nesse caso a gente tem uma ferramenta chamada Symmetrize. Ela fica em Mesh Symmetrize. Ou você pode usar o F3 e chamar a opção. Só que ela não fez nada porque eu não selecionei nada do Mesh. Veja que ele está do mesmo jeito. Então eu vou selecionar essa parte aqui, que é a parte que me interessa, porque essa parte é a que eu vou espelhar. E aí eu venho no Mesh e Symmetrize. Então o que ele faz? Ele deixa o seu asset simétrico, essa parte que você selecionou. Por padrão ele tentou fazer aqui no X. Não deu certo, porque dá pra ver que ele mandou aqui pra cima a copy. Se eu desligar aqui o espelho, então olha só, ele fez essa copy aqui, dessa seleção e jogou pra cima. Não é o que eu quero nesse eixo aqui. Então eu venho e escolho uma opção até chegar na opção que eu quero. No meu caso é o Z positivo para Z negativo. O que é estranho, né, se você parar para pensar, porque o Z é para cima, essa área aqui. Se a gente olhar no gizmo que está nessa parte, dá para ver que o Z é para cima. E o X é aqui.
Mas acontece que a gente rotacionou essa esfera lá no começo. E eu não apliquei a rotação ainda. Então por isso que ela tá bagunçada, assim, o X para ela é para cima e não pro lado como eu tô vendo aqui na minha view. Mas ok, ele fez aqui a simetria, deixou um espaço leve entre as duas peças, porque ele faz a simetria com base no cursor. E o cursor tá bem aqui. Tá vendo esse espaço entre o cursor e o início do mesh? Então ele também considerou isso para fazer com que o asset fosse simétrico. Como eu só tenho 3 vértices aqui, posso selecionar os pares, tecla M e Merge. Bom, e agora é só continuar aqui. Então esse vértice vai descer um pouco, esse aqui vai subir um pouco, porque agora ele já começa a se preparar para essa curva. Eu seleciono esse e levo aqui no X e vou posicionando de acordo com a referência. Vou adicionar um loop no meio também e fazer essa curva. Ajustar aqui e colocar o crease novamente. Shift E, levo o mouse aqui para a direita. Esse aqui, se eu levar o mouse para a esquerda, ele vai tirar também. Mas eu posso digitar -1 e aí eu confirmo que ele tirou toda a informação do crease. Agora eu preciso deixar essa parte aqui toda reta, porque como nós vimos aqui na referência, ela é reta. Bem simples fazer isso. Vou selecionar as faces do jeito que está aqui, tecla S, Y, porque eu quero fazer esse movimento no Y, e tecla 0 para deixar tudo reto. Então ficou dessa maneira. Aqui dá para ver também que ele está passando um pouquinho do X, e aí não está acontecendo o clipping do espelho. Só selecionar esses vértices e mover no Y. Bom, agora para finalizar essa parte, vou fazer um extrude de novo. Tecla S para fazer o scale. Deixa eu voltar para o modo de transparência. Coloco o crease aqui. E aqui a gente vai começar a fazer o cilindro. Só que o nosso asset, se você ligar a subdivisão, dá para ver que ele preservou essa parte reta. Então eu posso trazer isso aqui no Y para ele ficar mais arredondado. E aí eu posso seguir com o extrude. Poderia fechar aqui. Só que se eu fizer assim, eu não vou ter um cilindro perfeitamente arredondado. Porque se eu mover os vértices na mão assim, mesmo que eu faça bastante ajuste, ele não vai ficar um círculo perfeito. E se eu usar o Loop Tools como uma ferramenta para fazer o círculo, ele não vai conseguir, porque os vértices do espelho não existem ainda. Então aqui já é o momento que a gente pode aplicar o nosso espelho. É só entrar no modo de objeto e aplicar. E agora é só selecionar o loop e usar o Loop Tools para transformar isso em círculo. Fez o círculo, mas ele rotaciona também esse círculo. Veja que os edges estão todos rotacionados. Não é bem exatamente o que eu quero, porque eu preciso que esse loop aqui ele continue reto. Vou colocar minha câmera de frente então e fazer uma rotação no X, até alinhar de novo aqui com o eixo. Assim ficou bem melhor. E agora é só seguir aqui. Bom, e aqui para fechar, vou fazer um loop até aqui para ter essa margem. E aí fecho, e aí mais um. E aí esse eu posso fechar com a face, que é a tecla F. Então aqui eu tenho o shape básico, que ainda vai precisar de alguns ajustes quando a gente ligar a subdivisão. Vou ligar o Shade Smooth também. Vou colocar um nível 3 aqui, por exemplo. Então aqui a gente pode usar o crease. E aqui também. Nem precisa ser o valor todo, a gente pode definir um meio termo aqui para que não fique 100% marcado. A gente pode deixar, por exemplo, uma leve sombra, um leve arredondamento. E também um loop de suporte para auxiliar nessa subdivisão. Bom, esse canto aqui, essa parte é bem problemática, porque aqui que a gente transforma esse formato semicilíndrico num cilindro de verdade. Então, para esses vértices da ponta, eu vou selecionar e usar a tecla G 2 vezes para fazer um scale para dentro. Poderia selecionar todos e fazer juntos, daria certo também.
E ficou assim o mesh. Bom, dá para ver que a gente pode aumentar um pouco o mesh, já que ele perdeu bastante do formato por conta da subdivisão. Vou fazer o scale no Z e fazer um scale maior nessa parte. E agora que eu fiz essas mudanças, eu tenho que dar uma olhada no cilindro para ver se ele perdeu esse formato. Fiz o scale no Z. Também devia ter feito o scale nas outras partes. Bom, dá para ver que ele perdeu um pouco. Então eu posso usar o Loop Tools novamente. Nem preciso refazer isso aqui. Seleciono esse loop, círculo. Posso, aliás, selecionar 2 de uma vez. E uso a mesma operação. Com isso o asset parece bom, mas dá para deixar ele melhor. Eu não vou usar o Crease. Ele estava aqui só para marcar os edges que eu vou aplicar o bevel. Já que eles já estão marcados, eu vou selecionar um deles, Shift G, e esse é o menu de seleção similar. Se eu escolher Crease, ele seleciona todo mundo que está com o Crease. Menos esse, não sei porque ele não conseguiu selecionar. Ah, porque ele está com um valor diferente. Lembra que a gente colocou um valor menor que 1. Agora que ele está com essa seleção, na tecla N eu vou tirar o Crease e vou aplicar o bevel, que é o de cima. Não vai funcionar porque eu tenho que adicionar um modificador também. E aqui no modificador eu mudo o método para weight. O bevel tem que vir antes da subdivisão. Agora eu vou colocar um valor menor aqui. 2 segmentos. Talvez seja demais, mas vamos ver como ficou. E por fim, se a gente dá uma olhada por cima, dá para ver que o corpo está bem pequeno se comparado ao resto. Tem uma imagem aqui que a gente vê que eles são quase da mesma grossura. Então eu vou pegar esses vértices daqui de dentro, até esse daqui, fazer um scale no Y. Dessa forma. E aí esse daqui específico eu vou encolher. Também posso adicionar um Ctrl B aqui, que ele vai fazer um bevel manual. Como se ele pegasse o loop e dividisse em 2. E aí eu posso, com o scroll do mouse, colocar mais detalhe. Quanto mais detalhe eu coloco, mais marcada fica essa curva. Eu acho que assim tá bom. Bom, e assim ficou o meu mesh. Só fiz ajustes de posição dos vértices até que ficasse visualmente bonito, sem nenhum defeito. Estou usando o Matchcap aqui, mas você pode usar o sólido ou a versão de estúdio. E aí você pode usar também o Ctrl Alt Q para ver a tela de todas as faces, de todos os lados. Então essa aqui é a única que é livre, que você pode mexer. As outras ficam travadas. Ctrl Alt Q novamente, ele remove aquela view. Você também pode trabalhar com números diferentes no bevel. Veja que conforme a gente mexe no número de segmentos, ou na distância entre os loops, o resultado muda. Isso combinado com a subdivisão muda drasticamente. Caso fique pontas no seu mesh, nessa mudança de shape aqui, deixa eu ver onde eu posso mostrar. Aqui na minha left view, se você olhar, tem essa ponta aqui, do outro lado eu já tirei. Você pode, por exemplo, usar essa view de cima para ver o ponto, para identificar o ponto. E aí, na outra view, você faz a mudança. Seleciona os dois, move para dentro, que ele vai ocultar. E aí, esse último aqui, o que tá atrás, se você movê-lo para dentro, vai chegar uma hora que ele vai sumir. Ele vai começar a fazer esse formato aqui. Então assim é porque ele estava para frente. Eu quero que ele fique assim. Mesma coisa nesse daqui. Mover para dentro. Aqui dá para ver melhor. Então seleciona esse de trás. Você pode selecionar por aqui ou identificá-lo nas outras views. Eu vou só mover ele um pouquinho para dentro. Vou mudar essa tela aqui para ficar mais fácil de ver o que eu estou fazendo. Então ela está desse jeito aqui. Eu vou pegar e mover para dentro até que ele comece a fazer esse formato.
essa linha aqui. E aí você pode aplicar isso para todos os loops que ficaram desse jeito. Ctrl Alt aqui para voltar. E por fim você pode adicionar um matchcap, como esse aqui, para ver se não tem nenhum defeito nos cantos que você trabalhou. Lembra que quanto maior o nível de subdivisão, mais marcado, mais bonito fica essas curvas. No level 1 fica bem mais simples. Level 4 fica bem legal, mais que isso começa a ficar pesado. Aqui no meu caso eu tinha o crease por baixo do bevel, esses loops aqui. Isso é uma coisa bem ruim no Blender, que ele não mostra exatamente duas informações do mesmo edge. Então vou tirar o crease deles para manter apenas o bevel. Um loop de suporte aqui. E a última coisa que eu quero fazer é essa ponta aqui. Eu já coloquei um bevel nela e eu quero que ela tenha um detalhe aqui que o bevel vai me ajudar a fazer. Vou usar o Ctrl B nesse loop que já está marcado com o bevel. Vou usar apenas um segmento e adicionar um loop de suporte aqui. Só para fazer esse tipo de detalhe. Se eu adicionar mais um loop aqui, ele vai marcar mais ainda. Assim vai ficar mais bonita essa parte. Tem uma informação a mais nesse mesh. Bom, e é isso. Lembrando que a gente estava usando essa referência aqui como base. Eu vou deixar os arquivos para download na descrição. Se você tiver alguma dúvida, algum asset que você queira ver aqui modelado, comenta e quem sabe ele aparece no próximo vídeo. Até mais!